Continuando a nossa aula sobre vetores, hoje a gente vai retomar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior, fazendo o exercício que eu falei que ia fazer, e discutir um pouquinho o conceito de deslocamento, né? Então, você, quando vai estudar física, e a física ela estuda a questão do movimento, temos lá uma partícula, que é um corpo que a gente não considera as dimensões, e ele se move em linha reta, então ele pode se deslocar apenas em dois sentidos, né, já que a direção é conhecida. Normalmente a gente associa, por exemplo, uma situação aqui, imagina que isso aqui é uma linha reta, evidentemente que eu não vou conseguir fazer uma linha reta legal, vou fazer aqui uma coisa mais interessante, pronto. Então esta é a nossa linha reta, deixa eu apagar aqui a bendita que não é a linha reta, e aí nós temos duas direções, tá? Uma direção para frente, a gente pode atribuir que para a direita é para frente e para trás, que para a esquerda é para trás. Então eu vou ter um deslocamento para frente e eu posso ter um deslocamento para trás, certo? Então imagina que está no ponto A e vai até o ponto B, ou está no ponto B e vai até o ponto A. Então essa variação da posição é o nosso deslocamento. Quando a gente fala de variação da posição, a gente, na física a gente pode dizer de diversas formas, normalmente fala S, tá? Então esse S é de space, do inglês space, então você tem o S, tá? Então aqui, ó, a posição A é SA e a posição B é SB, ou a posição B e a posição A. Depende de quem você está tomando como sendo a posição inicial e a posição final, tá? Então você tem esse deslocamento, essa diferença de posição, tá? Essa variação da posição. A gente pode considerar o deslocamento como positivo, né? Nesse caso aqui, se ele vai de A até B, ou negativo, se ele vai de B até A. Eu posso também, adiantando um pouco o nosso assunto, eu posso dizer que é o menos AB, tá? É o menos AB. Por enquanto fica aceitando isso, mas você já pode conhecer também, né? BA ou menos AB, né? Se for AB é positivo, BA é negativo ou menos AB. Então aqui, ó, AB, BA ou menos AB, certo? No caso de uma partícula que se move em qualquer outra trajetória, porém o número positivo ou negativo não é suficiente. Então repare aqui, ó, eu tenho essa trajetória malucona aqui, sai do A, vai lá pelo não sei aonde, dá a volta e chega no B. Ou sai do A, faz isso daqui e chega no B. Ou vai direto. Em todos, a posição final e a posição inicial é essa. Então o deslocamento B menos A. E esse deslocamento a gente pode chamar isso de um vetor. Um vetor. E esse vetor a gente pode chamar de vetor AB, porque ele começa no A e termina no B. Tá? Então eu posso chamar isso como sendo AB. Esse vetor aqui que mostra o deslocamento, não importa a trajetória, é nosso vetor deslocamento. É o vetor deslocamento. É uma flecha orientada num sentido e mostra a variação da posição. Tá? Saiu de A até B. Então, esse AB aqui como vetor é o nosso vetor de deslocamento. Ele também pode ser chamado como sendo esse ΔS aqui. Tá? Também é um vetor. Ah, mas por que eu sei que é vetor? Ele tem uma intensidade, ele tem uma direção e ele tem um sentido de A até B. Então, aqui, olha, tem uma intensidade, tem direção, nesse caso aqui horizontal, e tem um sentido. Mesmo que eu não tenha falado aqui diretamente, mas tá aqui nós temos vetores. Aqui também, tá? Então o vetor de deslocamento ele é muito utilizado na física, bastante utilizado na parte cinemática, né, na parte de movimento. E aí eu deixei um trabalho para casa na aula passada, que eu falei o seguinte: uma pessoa caminha do seguinte modo: 3,1 km para o norte, depois 2,4 km para o oeste e finalmente 5,2 km para o sul. Construa o diagrama vetorial que representa este movimento. Futuramente a gente vai até calcular, né, quanto vale esse vetor de deslocamento, mas hoje ainda não. Então repare, se é para o norte, então a orientação é para cima. Se é para o oeste, a orientação é para a esquerda.
e se é para o sul, a orientação é para baixo. Então nós temos o quê? Vamos colocar essa posição aqui assim, tá? Vou chamar de posição A, e aí vai haver um deslocamento de 3,1 para cima, tá? 3,1 para cima. Então temos esse deslocamento aqui e a posição B. Depois, um deslocamento de 2,4, que seria essa posição aqui assim, 2,4. Não estou fazendo em escala, estou apenas dando uma ideia para oeste. Então esse aqui eu vou chamar de C, tá? E depois 5,2 para o sul. Então 5,2 para o sul. Vamos pegar aqui o sul, opa, e fazer isso, tá? Então tá isso aqui, ó. Chamar de D. D de dado, tá? Então veja, inicialmente estava na posição A, se deslocou até B. Nós temos então esse vetor aqui, AB, tá? Depois de B até C. Então eu tenho este vetor BC. E aqui eu tenho por fim, CD, tá? CD. Então, essa junção aqui do movimento, ele saiu do ponto A e termina aqui no ponto D. Pegando a soma desses três vetores, eu vou ter o quê? Eu vou ter o AD. Seria esse deslocamento total, certo? Estava aqui nessa posição, terminou aqui fazendo esses sucessivos deslocamentos, tá? Então esse é o nosso diagrama que representa o movimento. Dá para calcular, se eu quisesse calcular aqui o quanto vale o AD, mas ainda não é o momento, tá? Vou deixar para uma situação mais à frente. Bom, então vamos discutir alguns conceitos para você entender mais o vetor, né? Então, dois ou mais segmentos, isso é importante, né? São pedaços de reta orientados de mesmo comprimento, mesma direção, que são paralelos ou colineares, ou seja, na mesma linha ou paralelo, né? Lado a lado na mesma direção, e mesmo sentido, são representantes de um mesmo vetor. Então eu tenho aqui, ó, o vetor AB, que seria orientado, né? B menos A, e aí você tem o AB. Se eu tiver aqui, por exemplo, um CD, esse CD ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então também representa o AB, o EF. Eu posso também chamar apenas de V, assim, ó, tá? Então todos esses aqui são os mesmos vetores. E esse aqui também, tá? Aí tem um jeito de representar vetor que você vai encontrar em livro que ele vai estar em negrito, assim. Eu vou deixar aqui como se tivesse o nosso negrito. Também é vetor. Todos são representantes do mesmo vetor. E aí é uma coisa interessante. Se eu tiver o ponto A e adicionar o vetor V, eu vou deslocado ao ponto B, tá? E uma coisa interessante que vetor vem da palavra verrere, ou veere, como que você queira falar, significa transportado, tá? Transportado. Então seria a ideia do transporte aqui, do deslocamento. Então, o vetor V, ele é representante do vetor AB. E aí você tem diversas formas de mostrar isso. Por exemplo, aqui, ó, A mais V vai a B. Ou B menos A é o vetor V. Tá? Então, aqui o AB, BA, tudo isso você vai encontrar em diversas situações. Tá? Aqui nós temos a origem, que é o ponto A, e nós temos a extremidade, que é o ponto B. Tá bom? B menos A gera o V. A mais V vai para o B. Como a gente trabalha também em 3 dimensões, podemos ter o vetor V representado nas coordenadas, a tripla, né? Tripla ordenada ou terno ordenada x, y, quer dizer, coordenada, né? Dupla coordenadas. Então, normalmente a gente trabalha com x, y, só que a gente vive no espaço. O espaço é tridimensional, então os vetores são representados no espaço. Claro que não é comum você encontrar isso, porque é mais difícil trabalhar, colocar num livro e tudo mais, mas saiba que a gente trabalha isso com vetores de 3 dimensões. Lembra lá que eu falei na aula anterior, o V3, né? V3. Então, onde é que existe o V3? Ele existe no espaço tridimensional, que a gente chamou de E3, né? Que tem representação no x, y, z. Nesse caso aqui, o vetor V ele é representado, você vai entender futuramente, né, por 1, 5, 4. Sendo que 1 se refere ao x, 5 ao y e 4 ao z. Já que a origem está no ponto 0, 0, 0 e aqui o fim está no ponto 1, 5, 4. Já vou adiantar, se eu subtrair P menos 0, P menos O,
né? P menos O zero aqui como sendo origem, eu tenho o vetor V, né? P menos O. A gente viu na situação anterior. Bom, ainda tem assim às vezes, né, o livro vai até te mostrar isso aqui, ó, um abuso da notação, podemos dizer assim. Porque sempre é bom lembrar, o que é o vetor? É um segmento orientado. E segmento precisa de 2 pontos. Ponto de origem, ponto de extremidade. P menos O gera o vetor V, porque ele é orientado, né? Aqui é origem, aqui extremidade. É isso. E às vezes, como é a origem, põe só o ponto P. Pode, mas é um abuso da notação. Coisa importante para aprender, porque você vai encontrar em diversos lugares. Norma, módulo, comprimento, intensidade, magnitude, todos esses são sinônimos para a mesma situação em que você tem o comprimento do vetor e seus representantes. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Você tem aqui um vetor, tá aqui, isso aqui é a unidade. Então, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Que unidade de quê, Ricardo? Metro, centímetro, quilômetro, o que você quiser. O módulo do vetor é um número não negativo que indica o comprimento do vetor. Ele pode ser representado com isso aqui, ó. A gente chama isso de módulo. Quando está com 2 barrinhas assim, a gente chama de norma, mas significa a mesma coisa. É a magnitude, é o módulo, é o comprimento, é a intensidade daquele vetor. Se, por exemplo, o vetor, o módulo, a norma dele foi igual a 1, a gente chama ele de vetor unitário, que ele é até importante. A gente vai usar bastante vetores unitários, principalmente na física, né? Para falar aqui das triplas ordenadas de versores. Vamos aprendendo aí o que é cada um, a gente vai entender o que são esses versores, que são vetores unitários. Já estou adiantando aqui, dando a dica. Bom, então vamos discutir aqui casos particulares de vetores. Por exemplo, paralelismo, né? Quando vetores são paralelos. Quando é que o vetor é paralelo? Quando eles têm igual direção, tá? Eles têm igual direção. Então, U e V, eles têm a mesma direção. E W também tem a mesma direção, tá? Nesse caso aqui está na horizontal. Então, o paralelo, está aqui o símbolo de paralelo a V, que também é paralelo a W. Logo, U é paralelo também a W. Se ele tem a mesma direção, são paralelos. Dica, né, ou conteúdo extra. Quando é que ele é equiverso, quando ele é que é contraverso? 2 vetores são equiversos, mesmo, contrário. Equiverso, quando tem a mesma direção e mesmo sentido. E contraverso, quando tem sentidos opostos, mas a mesma direção. São paralelos, equiversos, mesma direção, contraversos, direção oposta. Outra coisa, 2 vetores são iguais quando tem a mesma direção, tem o mesmo sentido e o mesmo módulo. E você também aprendeu que é a mesma intensidade, a mesma norma, a mesma magnitude. Então, U igual a V se tem a mesma direção, tem o mesmo sentido e tem o mesmo módulo. Tá? Então, para esse caso aí, vamos representar de que forma? Nesse caso aqui, U e V, se você perceber, tem o mesmo tamanho, a mesma intensidade. Os dois estão na horizontal e tem o mesmo sentido. Logo, eles são iguais. Tá? Tem outra palavrinha para isso, eles são equivalentes. E eles também são chamados de equipolentes. Por que eu dou todos esses nomes? Porque você pode encontrar quando for estudar em algum livro. Então, equipolente, equipolência, equivalente, equivalência são iguais em módulo, direção e sentido. Já que falamos de paralelismo, também vamos lembrar da coplanaridade, tá? Coplanar é quando está no mesmo plano, tá? Então, coplanaridade de vetores é quando os vetores estão no mesmo plano. Então, nós temos aqui esse plano alfa e o plano alfa e o que intersecta o plano alfa é o beta. Repare que, no primeiro caso, U, V e W estão no mesmo plano. E aqui, alfa e beta estão em planos distintos, né? Você vai, por exemplo, perceber muito em questões de força, né? Força é um vetor, a gente falou isso na aula passada. Então nós temos aqui, ó, temos um objeto e sobre ele age uma força A, aí aparece uma força de atrito, aparece uma força normal. São todos vetores.
Também tem a força peso. A gente não fala aqui, mas eles são coplanares, porque eles estão no mesmo plano. A gente imagina aqui que está no mesmo plano. Trabalha com força como aqui sendo uma partícula, um objeto sem dimensão. E isso aqui, por trás está essa ideia aqui de ser coplanar. Quando não é coplanar, por exemplo, você pode ter situações, campo magnético e campo elétrico em um plano e outro no outro plano, gerando um terceiro vetor, o torque, tá? Quer dizer, vai aparecer muita coisa aqui em planos distintos, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho 90 graus para cá, 90 graus para cá e 90 graus para cá, mas eles não estão no mesmo plano. Eu teria um plano aqui alfa e outro plano beta, outro plano gama, em situações distintas. Então, temos situações de coplanaridade e situações de estar não coplanar, tá? Detalhezinho, vetor nulo é paralelo a qualquer vetor, é coplanar a um conjunto de vetores coplanares. Então, o que é o vetor nulo? O vetor cujo módulo é igual a zero. Se eu pegar um vetor e o módulo dele for igual a zero, então ele é um vetor nulo. Geralmente a gente representa aqui, ó. Eu vou falar depois, mas a gente já adianta. Uma coisa interessante, palavra ortogonal. Dois vetores são ortogonais, a gente representa por essa simbologia aqui, né? U ortogonal a V, se algum representante de U formar um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É o ângulo de 90 graus, com algum representante de V. Então, ó, V e U estão a 90 graus um do outro, né? Ou, se tiver representação em radiano, né? Π sobre 2 radiano. Aqui também, ó, estão em 90 graus. Apesar, não está próximo, tudo bem, mas a projeção dele, né, mostra que está a 90 graus. E aí, esses são dois representantes. Eu posso pegar, por exemplo, o U, transportar um U para cá, e eu posso pegar esse V e transportar ele para cá. Então, você repara que eles estão a 90 graus. O que é transportar? É pegar o mesmo tamanho, na mesma direção, no mesmo sentido, e colocar no outro ponto no espaço, pegar o mesmo tamanho de V, aqui não dá porque está um pouquinho menor, mas só para você entender, mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, são ortogonais. Quando é que é ortogonal? Quando está a 90 graus um do outro. Bom, qualquer ponto do espaço é representante do vetor zero ou vetor nulo, como eu falei. O que é o vetor nulo? É o vetor cujo módulo é igual a zero, né? A sua intensidade, o seu módulo, a sua norma é igual a zero. A gente pode representar como sendo isso, ou AA, ele começa e termina no mesmo ponto, AA, tá? Então, por isso que é AA. Então, o módulo desse vetor, né, isso dá zero. Lembrando, né, a norma desse vetor dá zero. Bom, a cada vetor não nulo V corresponde um vetor oposto menos V. Ele vai ter o mesmo módulo, ele vai ter a mesma direção, só que vai estar no sentido contrário. Lembra quando começou a aula, a gente falou, olha, um vai estar indo para frente, outro indo para trás. Tem a mesma intensidade, está na mesma direção, mas está em sentido oposto. Então, esses são vetores opostos. Se V é AB, o vetor BA é o oposto de AB, ou seja, BA é igual ao menos AB. O que significa isso? Se a origem A até B, o menos AB vai ser de B até A. Como o vetor é uma flecha orientada, isso muda o vetor. Vamos falar de um jeito bem simples. Velocidade, quando a velocidade é positiva, vai para frente. Quando a velocidade é negativa, vai para trás. Então é uma forma de você interpretar o caráter vetorial da velocidade. Chamamos a atenção mais uma vez para o vetor unitário, que a gente já comentou antes. O que é o vetor unitário? O vetor unitário é o vetor cujo módulo vale 1. Se eu tenho um vetor V aqui e o vetor U, sendo que o módulo de V vale 3, o módulo de U vale 1. E o menos U também, né? Porque é mesma direção, mesma intensidade. Tá? Então, esse vetor unitário, a gente tem um nomezinho especial para ele. Eu quero que você grave. É o versor. Tá? É o versor. É importante que você grave. Por quê? Porque o versor ele vai ser utilizado bastante em situações que a gente precisa determinar a direção de um vetor. E isso vai ser trabalhado em exercícios no futuro. Então, o versor é o vetor não nulo
unitário. Tá? Então, para essa fórmula a gente vai discutir mais na frente, mas o versor basicamente é pegar um vetor V qualquer e dividir pelo seu módulo, eu encontro o versor. Existe outra forma de você representar, como você vai encontrar assim, ó, o V com um acento circunflexo, o vetor com acento circunflexo, tá? O que é o versor? É o vetor unitário na mesma direção do vetor V. Então, se o vetor V tem módulo 3, eu pego esse vetor dividido por 3, eu acho o versor V. Tá? Se o vetor W, o W começa aqui e termina aqui, tá? Tem módulo 4, eu pego esse vetor W dividido por 4, eu tenho o versor naquela direção. Isso vai dar origem a versores interessantes, que são os vetores unitários que coincidem com os eixos x, y e z. A gente fala de versores canônicos, tá? Porque eles que dão origem aí ao nosso plano tridimensional, podemos chamar de plano, nossa região, melhor dizendo, tridimensional, x, y, z, geralmente associando o versor I à direção de x, versor J à direção de y e o versor K à direção de z. Vai gravando aí esses conceitos que eles são bem importantes. E aí nós temos os segmentos orientados A, B e CD. Quando é que eles são equivalentes? Ou representamos assim, ó. Quando ambos são nulos, ou seja, se for vetor nulo, ou nenhum é nulo, mas tem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eles são equipolentes, tá? São equipolentes um ao outro. E aí eles têm propriedades. A gente não vai discutir tanto assim, mas, por exemplo, que AB é equipolente a AB. Ele é igual a ele mesmo. A gente chama isso de propriedade reflexiva. Se AB é equivalente a CD, então CD é equivalente a AB. Ora, se A é igual a B, B é igual a A. Se AB é igual a CD, CD é igual a A. Isso aí é simetria, tá? São simétricos. Ou AB é equivalente a CD, CD é equivalente a F. Logo, AB é equivalente a F. Transitividade. Então, tem as mesmas propriedades que outras operações matemáticas. E isso é importante, porque a gente vai definir também vetores na aula seguinte com operações, né, de soma, subtração, multiplicação com escalar, multiplicação entre si. Tem dois tipos de multiplicação. A gente chama de produto escalar e produto vetorial. Então, tudo a gente vai aprender nas aulas posteriores. E essas propriedades, a gente pode até não falar delas, mas elas estão lá, elas estão definindo essas operações. E aí, para encerrar, eu vou fazer aqui um exercício e deixo outros exercícios para você fazer. É só você pausar, copiar e colar, fazer o print da tela, copiar e colar e tentar responder isso daí, tá bom? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. A figura é constituída de 9 quadrados congruentes. Está aqui a figura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Não tem Q, só até o P. E aí a gente vai começar a verificar se é verdadeiro ou falso as afirmações. Olha, AB é equivalente a OF, ou equivalente, tá? AB, olha só, tá bem aqui o AB, tá aqui o A, tá aqui o B, a direção é assim, tá? Direção e sentido. OF, então tá aqui o O, tá aqui o OF. Como todos os segmentos são iguais, então é só um quadradinho, logo são da mesma intensidade. Está na mesma direção, os dois estão horizontais e no mesmo sentido. Logo, isso aqui é verdade. Tá? É isso que você vai verificar. Vou pegar aqui, por exemplo, letra D. BL é igual a menos MC. Tá? BL está aqui, ó. BL, olha só. BL está aqui, ó. Olha esse vetor aqui. BL. Agora, MC é daqui para cá. Só que é o menos MC, ou seja, é o CM. Então ele vai estar assim, ó. Menos MC é esse aqui. Mesmo tamanho, porque é a diagonal do mesmo quadrado igual. Mesma direção, mesmo sentido. Logo, isso é verdade. Certo? Beleza? Vamos agora para esse caso aqui. Paralelismo. AC é paralelo a HI. AC, A até C. Então tá aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. A
até C. Esse é o AC, certo? E nós temos o HI. HI, vamos lá para H. Está aqui o H, está aqui o I. Então, HI. Olha, são paralelos. São paralelos, porque são esse quadrado aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, então isso aqui me garante que eles são paralelos. Então isso é verdade, tá? Vou pegar um caso aqui de ortogonalidade. PE ortogonal a EC. PE ortogonal a EC. Cadê o P? Tá aqui o E. Então olha só, tá aqui, ó. Esse é o nosso PE, certo? SE C. Opa, aí vamos analisar aqui a situação. Isso daqui é um retângulo e aqui esse lado igual a esse lado igual a esse. Isso aqui é um quadrado, certo? Esse ângulo aqui vale quanto? 45, porque isso aqui é um quadrado. E aqui nós temos um triângulo, retângulo, que eu tenho esse lado e esse. Para que isso aqui fosse igual a isso, esse aqui fosse igual a esse lado aqui teria que ser igual a esse grandão aqui. É igual? Não, não é igual, é diferente, tá? Como é diferente, esse ângulo aqui não vai ser 45 graus, porque senão aqui teria que ser 45 e aqui, né, não é, porque são ângulos diferentes, né? Isso aqui vale 1, isso aqui vale 2. Logo, isso não vai ter ângulo igual. Então, isso daqui não é 90 graus, isso aqui não é 90 graus, isso aqui não é 45. Logo, eles não são ortogonais. PE não é ortogonal a EC, tá? PE não é ortogonal a EC. Então, isso aqui é falso. Então, repara que tem muita geometria envolvida, porque, basicamente, são representações geométricas, né, de grandezas. Então, são representações geométricas e é por isso que você tem que entender bastante ou relembrar bastante de alguns conceitos aí de geometria. Tudo bem? Então, eu deixo para você tentar realizar esses outros exercícios. É um bom exercício para você se acostumar com essa geometria dos vetores, tá? Outro exercício que você pode fazer é esse aqui. Eu vou fazer um também para você entender. Olha só, essa figura aqui é um paralelepípedo retângulo. Então, todos os ângulos são 90 graus. Então, tem que decidir se é verdadeiro ou falso cada uma das afirmações. Vou pegar aqui, ó, DH é equivalente a BF. DH. Então, está aqui a origem, está aqui a extremidade. Então, está aqui o nosso DH, certo? Esse aqui é o nosso DH. BF. BF está aqui a origem, está aqui a extremidade, está aqui o nosso BF. Esse é o nosso BF. Eles são equivalentes? Olha, como isso aqui está tudo a 90 graus, então esses lados aqui, eles têm o mesmo valor. Logo, tem a mesma norma, o mesmo módulo. Ok. São paralelos, tá? Então tem a mesma direção. Porque vocês tendendo aqui não vão se encontrar. O que garante isso é porque todos estão a 90 graus. Essa ortogonalidade nos ajuda. E está na mesma direção, né? Para cima. Então isso é verdade, tá? Isso é verdade. Vamos ver se AB é ortogonal a CG. AB está aqui. CG está aqui. Repara, se eu pegar o CG e transportar para cá, ele é igual ao BF. Eles são equivalentes. E AB é ortogonal a BF, logo, pela transitividade, lembra? É ortogonal a CG, tá? Então, AB é ortogonal a CG, certo? Aí vamos aqui para a última. AB, BC e CG são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. AB está aqui, BC está aqui e CG está aqui. O que é que você acha? Eles são coplanares ou não? Então, eu tenho um plano aqui, ó, que está esse lado aqui, ele está deitado nesse plano, né? Vamos chamar de plano alfa. Agora, eu tenho outro plano em que esse lado aqui, BFGC, está sobre ele. Eu vou chamar de plano beta. Então, o plano beta vai descendo aqui, vai embora. Então, esse plano aqui é o beta. E repare, é um plano ortogonal a outro.
Logo, AB e BC são coplanares, mas CG não é coplanar, então isso aqui, a afirmação é falsa, tá? Quem é coplanar aqui, ó? AD é coplanar, DA ou menos AD, DC, CD são coplanares, perfeito? Beleza? Então eu deixo também os outros itens para você tentar responder e se acostumar com essa questão aí de paralelismo, ortogonalidade, equivalência, beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa pode perguntar e tentar fazer, que nas próximas aulas a gente vai também trabalhando várias questões para diminuir aí as suas dúvidas e aumentar o seu entendimento sobre o assunto vetores. Não se esqueça, por favor, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Até a próxima.